E aí, pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo de hoje eu vou contar sobre a história da raposa de 9 caudas. A raposa de 9 caudas eu criei esse marcador no vídeo passado. Para quem não acompanhou, pode entrar no meu canal. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando o meu trabalho, onde eu posiciono os marcadores dentro deste mapa mitológico, e este mapa você pode acessar no site www.primomandarim.com. No vídeo passado eu mencionei alguns marcadores, que são esses daqui, que pertencem ao clássico da primeira cadeia do sul, e a raposa de 9 caudas foi o último marcador em que eu parei. Bom, a história começa desta forma, tá? Numa época bastante remota, a raposa de 9 caudas, ela saiu da montanha de Qinzhou, que é essa daqui, e veio para o reino de Qinzhou, que é esse daqui. E na presença da raposa, sem ninguém desconfiar, 2 pessoas haviam sumido. E a partir daí ninguém soube o que aconteceu com essas 2 pessoas. E a raposa havia voltado para a montanha de Qinzhou, que é o lugar onde ela mora. Então várias décadas se passaram, e um belo dia, no reino de Qinzhou, que é esse daqui, uma aldeã costumava vir nas montanhas de Qinzhou para coletar um peixe que se chamava Shiru, tá? Então a aldeã vinha deste reino até este rio para pegar este peixe aqui, que se chama Shiru. Por quê? Porque ela tem propriedades medicinais que curam doenças de pele. E enquanto ela tentava pegar um peixe da espécie Shiru, uma névoa se aproximava e mais densa ela ficava. Então a visão dessa aldeã ficava cada vez mais curta. Seguido da névoa, em algum lugar próximo dali, também vinha acompanhado de um choro sedutor de um bebê que parecia estar com fome. A aldeã, comovida pelo choro, foi rapidamente na direção, e mesmo não enxergando direito, apenas guiada pelo som do choro, e ao se aproximar cada vez mais perto do bebê, instantaneamente ela sumiu e nunca mais voltou. Então, depois de alguns dias, os aldeões do reino de Qinzhou, que é esse daqui, fizeram uma reunião emergencial para discutir o que poderia ter acontecido com o sumiço dessa aldeã. E naquele dia, alguns aldeões próximos da montanha de Qinzhou, que é essa montanha aqui, relataram ter ouvido um choro de um bebê e que depois não viram mais ela. Tá? Então, um sábio da aldeia então levantou a mão para falar, e ele convenceu a todos de que isso era coisa da raposa de 9 caudas, e exigiu que imediatamente formasse um grupo de jovens para sair à caça dessa raposa que morava nessa montanha de Qinzhou. O neto deste sábio se ofereceu para participar deste grupo de caça, e este neto eu vou representar então pelo astronauta que está aqui no reino de Qinzhou. Entretanto, o neto deste sábio, que é o astronauta, ele se sentia bastante inseguro. E o sábio, então, levou o seu neto para casa e mostrou a ele uma cabeça de bode da espécie Poi. E ao lado da cabeça tinha uma pele, com 2 olhos nas costas, pendurados na parede, como se fosse um troféu. O que é esse Poi? A gente havia visto no vídeo anterior que este Poi é esta cabra, que tem 2 olhos nas costas. E se vocês abrirem a ficha dele, vocês vão ver que ele concede o poder da coragem infinita. Então, o sábio pediu ao astronauta que pegasse a pele e cobrisse seus ombros como se fosse uma capa. Então o astronauta o fez, e ao cobrir seus ombros sentiu uma sensação diferente de segurança.
Então a sua confiança se multiplicou infinitas vezes, tornando-se super corajoso. Inclusive, ele quis liderar então o grupo de caça da Raposa de 9 Caudas. Então, num dia, ele, ao liderar o grupo de caças em direção ao sul, tá? Então eles vieram em direção ao sul, na direção da montanha de Chinchou. E enquanto eles estavam na montanha, eles presenciaram uma névoa forte vindo. E começou a envolver todo esse grupo de caça. E desconfiados que a raposa de 9 caudas estava muito próximo para comer todos eles, então todo mundo pensou em sair de lá o mais rápido possível. Mas de qual forma? Já que a visão deles já estavam cobertas pelas névoas, sem poder enxergar nada. Então todos começaram a ficar aflitos e desorientados. Então o astronauta, rapidamente, ele olhou para os troncos das árvores e o lado que tinha musgos era o lado que apontava para o norte. Então o astronauta gritou para todo mundo seguir ele. Todo mundo conseguiu se orientar onde ficava o norte e conseguiu sair da montanha de Chinchou voltando para o reino. Pessoal, reparem que a orientação pelos musgos das árvores que foi feito aqui pelo astronauta foi quem salvou a vida desse grupo. E é estranho a gente falar em orientação pelos musgos, mas na conclusão eu vou ver se eu consigo explicar. Eu vou fazer um desenho no Illustrator e explicar como que funciona essa orientação pelos musgos, tá? E continuando a história, então no dia seguinte, desta vez o grupo já portando de um plano, eles voltaram para a montanha de Chinchou. Então eles desceram novamente em direção ao sul. E daí o jovem corajoso, ele avistou uma ave da espécie Quan, que é essa ave aqui, que está aqui, ó, que ela se chama Quan, tá? Então ele avistou essa ave e ele sabia que esta ave conseguia responder tudo o que eles queriam. Então ele perguntou qual que é a direção que estava a raposa. E o pássaro então indicou a direção. Esse grupo, eles caminharam até o meio caminho dessa direção e prepararam uma armadilha. Eles cavaram um buraco bem fundo e tamparam com galhos e folhas, mas somente uma pessoa corajosa o suficiente deveria deitar ali em cima e servir de isca para a raposa, para que ela pisasse nos galhos frágeis e caísse dentro do buraco. E quem tinha justamente a manta de Poí era o astronauta, então ele era o único que tinha a coragem suficiente de se deitar lá e servir como isca. Então o astronauta, com a sua manta de coragem infinita, que é a manta de Poí, que é esse aqui, se prontificou para deitar. E quando a névoa começou a vir novamente, o jovem tapou seus ouvidos para não se deixar seduzir pelo choro do bebê. Então a gente sabe que, seguindo junto com a névoa, vem um choro de um bebê, que é causado pela raposa de 9 caudas, para seduzir a pessoa. Então a raposa, ela então veio com tudo para cima da sua presa e ao pisar em cima dos galhos, acabou caindo no buraco junto com o astronauta. E o astronauta gritou desesperadamente para todo mundo atacar. Então o resto do grupo, com suas lanças pontudas, saíram dos arbustos e da mata e atiraram suas lanças dentro do buraco onde estava a raposa, até que uma dessas lanças perfurou o abdômen da raposa e ela acabou morrendo. Então o reino de Chinchou passou a desfrutar de uma paz momentânea. Então essa é a forma como termina essa história, tá? Essa história, ela reflete muito duas coisas, na minha opinião. Deixa eu colocar o astronauta de volta aqui no reino de Chinchou, porque provavelmente eu vou criar um marcador aí dessa história e vou posicionar a raposa também aqui, tá? Então essa raposa aqui, vocês veem que ela é muito bonita. Talvez seja uma dos animais mais bonitos dessa obra. Só que seguido dessa beleza, a gente tem também a destruição. Então, na minha opinião, a raposa de 9 caudas, ela significa que a beleza e a destruição, elas podem caminhar juntos. Isso é muito perceptível em algumas obras, como por exemplo, o caso do Naruto, por exemplo, onde ele tem uma força
interior muito forte, muito poderoso, mas ao mesmo tempo é destrutivo. Então, se ele se deixar ser dominado pela raposa, ele acaba cometendo atrocidades. E tem também outras obras, como por exemplo, eu conheço uma personagem mitológica que se chama Tati, que é esta personagem aqui, onde ela teve a reencarnação desta raposa dentro dela. E o que acontece é assim, já saindo um pouco da mitologia do clássico das montanhas e mares, mas entrando na mitologia dentro das dinastias chinesas, essa Tati, ela foi responsável por destruir o reino da dinastia Shang. Então, o último imperador da dinastia Shang se chamava Zhou Shan Zhou. E esse imperador Shang, ele se deixou ser seduzida por uma concubina que se chamava Tati, que é essa aqui que vocês estão vendo. E essa Tati, ela tem a reencarnação da raposa de 9 caudas dentro. E a função dela era justamente seduzir o rei com a sua beleza e destruir o reino dele. Talvez eu conte mais sobre essa história. Eu não sei se eu vou contar, eu vou ver se eu consigo fazer uma compilação e continuo falando dessa história, mas é super interessante. Só para concluir o vídeo, para não ficar muito comprido, eu vou no meu Illustrator para mostrar sobre a orientação dos musgos. Então eu estou aqui no meu Illustrator e note que como funciona essa orientação dos musgos. Por exemplo, se a gente cortar a Terra, tá, em 2 hemisférios, o norte, né, que é essa região toda, e o sul, a gente sabe que a Terra fica girando, né? Então, quando as árvores estão nessa região do hemisfério norte, e quando os raios solares incidem na árvore, um lado da árvore não nasce nada. E os musgos gostam de nascer em locais com sombra e úmidos. Então, do outro lado da árvore vai nascer musgo. Então a gente vê de um lado com musgo e do outro lado do tronco da árvore sem musgos. E aonde tem os musgos, a gente sabe que ela vai orientar então para o norte. Então, se a gente estiver nessa região aqui e a gente fazer uma comparação estatística de pegar 4 árvores que tem próximos da região, dentro de uma floresta onde você se encontra, e todas essas 4 árvores tiverem musgos de um lado e do outro não tem, significa que o lado onde tem musgos indica o norte. Então, como a China está totalmente no hemisfério norte, então provavelmente todas as árvores onde tem musgo vão apontar para o norte. E se você está no hemisfério sul, seria o contrário. O musgo vai nascer desse lado aqui, onde não incide o sol, e onde nasce o musgo é onde vai indicar a região sul. Então, aquele jovem, ele conseguiu sair de ser atacado pela raposa justamente por conseguir, na sua curta visão, ver uma árvore, ver onde tinha um musgo e sair de lá, voltando para o reino de Qinzhou, que é a direção norte. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e até os próximos vídeos.